Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, para quem tá de madrugada aí. Pessoal, vamos lá, tá? Como eu falei para vocês, eu eu vou estar abordando todo dia, eu vou estar trazendo para vocês aqui no canal um artigo de cada matéria, né? Aquelas matérias das quais eu citei no primeiro vídeo. Matérias das quais são Código de Ética da OAB, a Lei 8.906, o Direito Constitucional, tá? Ou seja, a Constituição Federal vai estar trazendo artigo por artigo aqui para vocês, tá? Tintim por tintim, não deixar passar nada, tá? Direito Administrativo, eu sei que eles não têm, eu sei que o Direito Administrativo não tem um código ali de lei seca, mas eu vou também estar trazendo esse assunto para vocês, vou estar abordando aqui no canal, tá? Assunto por assunto, beleza? Código Civil, Código de Processo Civil, Penal, Processo Penal, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, tá bom? Vou estar trazendo para vocês aí até a gente fazer todas as matérias, tá? De todos os artigos também. Vai demorar pra caramba, tá? Mas eu não tô muito preocupado com isso não, tá, pessoal? A minha ideia aqui é trazer um material bem explicadinho para vocês, tá bom? Bem completinho aqui, tá? Eu acho que é uma forma muito simples de estudo, tá bom? Bora lá. Pessoal, hoje, no vídeo de hoje, eu vou estar trazendo para vocês aqui em relação ao artigo 1º do Código de Ética da OAB, da Lei 8.906, tá? O que o artigo 1º vai trazer pra gente, pessoal? Vamos lá. Vamos ler comigo? São atividades privativas de advocacia. Inciso 1. A postulação ao órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Inciso 2. As atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas, tá? Pessoal, bora lá. O inciso 1º vai estar falando sobre a postulação ao órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. O que significa? Significa que quem tem essa capacidade postulatória nessa situação aí é o advogado, tá? Então a palavra postulação significa pedir, significa requerer, defender em juízo, né? Interpor recurso, apresentar uma contestação, tá bom? Propor uma ação, né? É de fato acionar o judiciário, né? E requerer ali o seu direito, tá bom? Isso quem faz aí é o advogado, tá bom? E aí o inciso traz aqui a órgão do Poder Judiciário. Pessoal, o Poder Judiciário, quando ele fala órgão do Poder Judiciário, são todos os órgãos do Poder Judiciário, né? A Justiça Federal, a Justiça Comum, a Justiça Estadual, tá? Os tribunais superiores, STJ, STF, tá bom? Os TRTs, TREs, tá? Os Tribunais de Justiça dos Estados, tá bom? São aí esses órgãos do Poder Judiciário e aos juizados especiais, tá? É interessante falar aqui, o inciso 1º ele falou de juizados especiais à parte, né? Sendo que o juizado especial também é um órgão do Poder Judiciário. Porém, o juizado especial, pessoal, ele vai, o advogado vai atuar em causas que vão até 40 salários mínimos, tá? Porque qual é o objetivo do juizado especial? Resolver causas de menor complexidade, tá bom? Que vai estimular a conciliação, tá bom? Então são casos aí com menor complexidade, por exemplo, uma infração de trânsito, uma briga de trânsito, uma lesão corporal leve, por exemplo, um problema que você teve na compra de algum objeto, de algum bem, sabe? Mas situações que vão até 40 salários mínimos, tá bom? E é isso, pessoal, juizado especial, tá? Existe uma exceção, pessoal. Tem exceção em relação ao juizado especial. Existem situações em que existe exceção, em que o advogado não é obrigatório a sua atuação, tá? Por exemplo, no juizado especial aqui. O juizado especial, como eu falei para vocês, é um órgão criado pelo Poder Judiciário para poder resolver causas mais simples, tá? De menor complexidade. Mas, se a sua causa for de até 20 salários mínimos, né? Então você pega o salário mínimo, multiplica por 20, né? Vai dar um valor, acho que é de, se eu não me engano, acho que é 34 mil, uma coisa assim. Depois vocês fazem um cálculo aí, tá bom? O que significa na prática? Como é que funciona isso na prática? Imagina o seguinte, imagina que você compra uma televisão ou uma geladeira, certo? E a geladeira veio com um problema no motorzinho dela e a televisão veio com uma rachadura, certo? Beleza. Obviamente que você foi lesionado, você quer trocar o produto. Você vai na loja lá e fala que o produto veio com problema e você quer trocar o produto ou você quer o seu dinheiro de volta. Imagina que a empresa fala, olha, não é problema nosso, você que se vire para lá, resolva o seu problema, não vamos te devolver dinheiro nem vamos te dar produto novo. O que você pode fazer nessa situação? Se você tiver conhecimento a respeito disso aqui, você vai fazer o seguinte. Se você não
está sem condições de contratar um advogado ou não quer contratar um advogado, você por conta própria, às vezes tem um conhecimento jurídico ali, como é que funciona mais ou menos, consegue pegar a lei e se basear nela, né? Você mesmo pode estar propondo uma ação. Como assim, Ari? Por exemplo, você comprou a televisão e a geladeira. A televisão é 5 mil reais, vamos supor, e a geladeira é 6 mil. As duas vieram com problemas. A empresa não quer devolver o seu dinheiro, muito menos quer te devolver um produto novo. O que você pode fazer? Você calcula lá 5 mil, que foi o teu prejuízo, né? Você pagou 5 mil na televisão e 6 mil na geladeira. 5 mil mais 6 mil dá 11 mil reais. 11 mil reais, ele é uma causa, né? Porque você vai pedir, né? Olha, eu estou pedindo aqui meu dinheiro de volta ou um produto novo, de fato. 11 mil reais está abaixo de 20 salários mínimos. Se você pegar o salário mínimo e multiplicar, agora não sei quanto que vai dar, mas vai dar mais ou menos uns 34 mil, uma coisa assim. Depois vocês fazem um cálculo aí. Vai dar abaixo de 20 salários mínimos. Ou seja, você não precisa de contratar um advogado nessa situação. Tá? Nessa situação. Agora, e se a sua causa passar de 20 salários mínimos? O que acontece? Aí você tem a obrigatoriedade de estar contratando um advogado, porque aí já é atividade privativa de advocacia. Tá? Nesse caso aí, o advogado tem que atuar. Tá? Porém, se for, como eu falei, se for uma causa com 20, que vai até 20 salários mínimos, você não precisa, você não tem a obrigação de contratar um advogado. Tá? Mas o aconselhável é que você contrate. Tá? Não quer dizer que você não possa. Tá? Não quer dizer que você não possa. É apenas uma exceção que a lei ela deixa, porque como eu falei para você, o juizado especial é para resolver causas simples, para resolver causas de menor complexidade. Não há necessidade de ter toda aquela formalidade, tá? Porém, se passar de 20 salários mínimos da sua causa, aí você tem que contratar um advogado. Aí você tem a obrigação de contratar um advogado, tá? E é basicamente isso aí, pessoal. Também em questões de habeas corpus também, tá? Existem situações que o habeas corpus você não precisa de contratar um advogado, tá bom? Não há necessidade obrigatória de contratar um advogado, tá? Até porque se trata de uma... não vamos aprofundar muito no habeas corpus, mas o que é o habeas corpus? Habeas corpus, ele vai falar sobre quando a pessoa está sendo ameaçada, né, em relação à restrição da sua liberdade de locomoção, tá? Direito de ir, de vir, de permanecer. O habeas corpus ele entra, tá? Quando você está sofrendo ameaça, né, quando alguém está impedindo que você se locomova, tá bom? O habeas corpus ele pode entrar. Nesse caso aí, pessoal, você pode também estar usando habeas corpus. Tem situações, já vi situações já, em que um habeas corpus foi feito com papel higiênico, tá? Não há formalidade para poder fazer isso. É o seu direito de ir e de vir e de permanecer. Então o habeas corpus ele pode ser feito por qualquer pessoa mesmo, tá bom? Não precisa de um advogado. Ah, precisa de um advogado para poder para poder abrir um habeas corpus? Não precisa. Para poder impetrar um habeas corpus? Não precisa. Tá? Aí no caso de recurso no habeas corpus, aí você já precisa de um advogado. Mas não vou me aprofundar tanto nesse assunto porque não é o tema, tá? Mas a ideia é essa, tá? E na justiça do trabalho também, tá, pessoal? Quando tem ali uma situação de conflito de interesses entre empregado e empregador, nessa situação aí, você também pode estar entrando na justiça sem precisar de um advogado. O aconselhável é que tenha um advogado, porque ele tem experiência, ele tem um conhecimento técnico-jurídico, tá? Ele vai saber como manusear todo o processo, mas você não tem a obrigação de contratar um advogado, tá? Nessas situações específicas, tá, pessoal? Não se confunda, nessas situações específicas. Juizado, então resumindo, juizados especiais. Qual é a exceção? Juizados especiais que vão até 20 salários mínimos, você não precisa de contratar advogado, você mesmo pode fazer isso, tá? Habeas corpus, direito de ir e de vir também, tá? Justiça do trabalho, justo postulante limitado, né? Em situações em que tem um conflito entre empregado e empregador. O aconselhável, o pessoal sempre faz, é contratar um advogado, né? Mas não tem a obrigação, se você tiver o conhecimento técnico ali jurídico, né? Sei lá, você estudou ali um pouquinho, entendeu mais ou menos como é que funciona a sua situação, você pode estar fazendo sozinho isso aí e acionando o judiciário para que resolva a sua causa, tá bom? Ficou um pouquinho grande essa parte aqui, mas releve, tá? Inciso 2. Então, entenderam? Inciso 1, a postulação ao órgão do Poder Judiciário e a juizados especiais. É atividade privativa de advocacia. Lembrando daquela exceção que eu falei para vocês, tá bom? Inciso 2, as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas, tá? Ou seja, pessoal, o advogado, ele não atua só em processo,
Tá? Ele também vai dar parecer jurídico, ele também vai elaborar contratos complexos e vai fazer orientação jurídica formal, tá? Agora, pessoal, vamos lá. Qual é a diferença entre consultoria, assessoria e direção jurídicas? Existe diferença, tá? Vamos diferenciar eles. Pessoal, o que seria consultoria? É uma opinião técnica pontual, tá? É apenas como é que eu posso falar para vocês? É uma opinião do advogado. Não existe vínculo empregatício, não existe um vínculo permanente. É apenas uma opinião técnica dele. Olha, por exemplo, doutor, eu tô com um processo aqui e tal, e aqui tá falando isso aqui, eu não entendi muito bem isso aqui. Você pode me explicar? Ele vai lá te explicar rapidão ali e pronto. É uma consultoria, você fez uma consultoria para o advogado, com o advogado, tá? Obviamente que consultoria também tem lá seus honorários, tá bom? Mas a consultoria, no geral, eu dei um exemplo bem simples aqui, mas a consultoria é isso, tá? É uma opinião técnica pontual, é algo ali momentâneo, tá bom? Então eu vou no escritório de advocacia, né? Converso com o advogado, peço a opinião dele, um parecer jurídico, vamos dizer assim, sobre uma situação específica do meu processo. Ele vai lá e me dá ele faz uma consultoria comigo. Certo? Ele vai falar o que está acontecendo. É igual igual um dentista. Você vai no dentista, você vai fazer uma consulta com ele. Ele vai falar o que está acontecendo com você. O advogado é a mesma coisa, tá? Essa é a atividade privativa do advogado, consultoria, tá bom? Só que ela não tem um vínculo permanente. É uma coisa mais momentânea, uma coisa rápida, tá bom? Assessoria jurídica, pessoal, já é um pouquinho diferente da consultoria, tá? A consultoria, como eu falei para vocês, é uma coisa rápida, uma coisa pontual, é uma opinião técnica jurídica pontual. Já a assessoria jurídica é um acompanhamento contínuo, né? Então, já viu quando o pessoal fala assim, eu tenho um assessor jurídico? Sei lá, um empresário, o cara, ele tem uma empresa e ele tem um assessor jurídico. Esse assessor jurídico, ele tem um certo contrato com essa pessoa, certo? Na assessoria já tem um contrato. Já tem um vínculo permanente. Já não é só uma consulta que eu faço com o advogado. Ele já é meu assessor jurídico. Ele me acompanha no meu dia a dia, ele me dá vários pareceres jurídicos sobre decisões que eu vou tomar dentro de uma empresa, decisões que eu vou tomar em alguma instituição, tá bom? Então a assessoria é uma coisa mais permanente, né? Existe um vínculo maior. Tá bom? Direção jurídica. Pessoal, direção jurídica, o próprio nome já diz, né? É aquele advogado que vai estar exercendo ali a direção jurídica de uma instituição, de um órgão público, tá? De alguma empresa também, tá? Empresa privada. Então, ele está na direção jurídica, ele é o chefe de setor, né? Tem um setor jurídico ali, quem que é o chefe? É aquele advogado ali. Isso aí é direção jurídica, tá bom? Entenderam a diferença? Resumindo, consultoria, opinião técnica pontual. Assessoria jurídica é o acompanhamento contínuo. Tá? E a direção jurídica é o chefe de setor, chefe de alguma área daquela instituição, daquele órgão, daquela empresa, tá bom? É o chefe, é aquele que lidera, né, todo o setor jurídico, tá bom? Beleza, pessoal, vamos para o parágrafo 1º, tá? Então, falamos aqui do inciso 1º e do inciso 2º. Vamos agora para o parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Aquilo que eu falei com vocês no inciso 1º, tá? Atividade privativa de advocacia é aquelas das quais eu falei. É a postulação ao órgão do Poder Judiciário e juizados especiais. Juizados especiais, como eu expliquei para vocês, existem exceções, das quais você não é obrigado a contratar um advogado, contanto que você tenha um pouco de conhecimento jurídico, você consegue tá acionando o Poder Judiciário sem precisar de advogado, tá? Mas o juizado especial é uma atividade privativa do advogado, tá bom? Não quer dizer, lembrando, pessoal, mais uma vez, para não ficar uma coisa mal interpretada aqui, situações que vão até 20 salários mínimos, você não é obrigado a contratar advogado. Quer dizer que você não pode? Não, você pode sim contratar advogado. A sua causa deu 10 mil reais só, 5 mil, você pode contratar advogado? Pode, claro que pode, é um direito seu, mas não há obrigação de contratar advogado. É aconselhável que você contrate, porque ele tem um conhecimento técnico jurídico, ele tem noção, tem experiência, ele vai saber de fato resolver a situação, né? Mas não tem obrigação, tá bom? E o habeas corpus, como o parágrafo 1º que falou, não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Por quê, pessoal? O habeas corpus, ele é uma situação em que a pessoa está ameaçando ou você está sofrendo restrição na sua liberdade de ir, de vir, de permanecer. Logo, a impetração de habeas corpus não há necessidade de um advogado que vai formalizar todo um processo para você se libertar de alguma coisa.
né? Então, é bem simples, né? É bem simples. Então, ou seja, o habeas corpus, até porque ele também é uma ação constitucional, certo? Nessa situação, você não precisa de um advogado, tá bom? Obviamente, né? Obviamente que existem situações, por exemplo, um recurso no habeas corpus. Aí você tem a obrigação de contratar um advogado, tá? Mas de inicial ali, para você ser libertado, vamos supor que você foi preso injustamente, né? Você foi preso injustamente, você está preso, você terminou de cumprir a prisão e você continua cumprindo. Tá errado, né? O judiciário tem que te libertar, tem que te soltar nessa situação. O que você pode fazer? Você pode fazer um habeas corpus. O habeas corpus precisa de uma petição inicial, um documento todo formal? Não, como eu falei para vocês, existem situações em que o habeas corpus foi feito num papel higiênico, num papel qualquer. Você fala o teu nome, fala o que aconteceu, você está preso injustamente, você está sendo ameaçado do seu direito de ir, de vir e de permanecer. Você aciona o judiciário com isso, vai protocolar e o pessoal vai, habeas corpus aqui, alguém está sendo restrito à sua liberdade. Vamos fazer alguma coisa. Tá? Então, habeas corpus, não vou me aprofundar tanto no habeas corpus aqui, porque a ideia não é essa, tá? Mas, como o parágrafo primeiro fala aí, tá? Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Aí vem uma questão e fala assim, não, a atividade privativa do advogado é impetrar habeas corpus. Não, pessoal, como eu falei, existem exceções, tá? Existem exceções, tá? E por que existe essa exceção? Porque o legislador, ele entende que a proteção da liberdade não pode depender de formalidades técnicas. Já pensou, você está preso lá no local, pô, até esperar o advogado fazer todo um processo formal para você ser libertado, tu tá fudido, né? Então, basicamente essa é a intenção do parágrafo primeiro, tá? Parágrafo segundo, tá? Parágrafo segundo. Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogados. Pessoal, vamos simplificar isso aqui, tá? O que significa? Quando se cria uma pessoa jurídica, o contrato social, o estatuto, como está falando aqui, precisa da assinatura, ou seja, precisa do visto do advogado. Senão, o registro ele pode ser recusado, tá? Ele vai entrar numa penalidade de nulidade, tá? Então, imagina só, você abre uma empresa, certo? Uma pessoa jurídica. E aí você resolve fazer o contrato constitutivo daquela pessoa jurídica. Como é que você vai registrar esse contrato? Como é que você vai registrar esse ato constitutivo? Você precisa de uma vistoria do advogado. Você precisa da assinatura do advogado. O advogado vai verificar se não há nenhum tipo de cláusula ilegal, né? Para proteger sócios e terceiros. Já pensou se você faz um contrato lá em que há um abuso de autoridade? Há um abuso de legalidade? Certo? Então, no ato constitutivo da empresa, da pessoa jurídica, tem que ter ali o visto do advogado. Tá? Se não tiver, é ato nulo. Tá? O contrato ele vai ser nulo. Tá? Então, qual é a finalidade do parágrafo segundo? É evitar fraudes contratuais, proteger sócios e terceiros, evitar cláusulas ilegais, garantir segurança jurídica. Né? Então, imagina só, você vai montar uma pessoa jurídica, você vai abrir uma pessoa jurídica, você faz todo o contrato constitutivo daquela pessoa jurídica, certo? E você não entende nada de lei. O que você faz? Você contrata um advogado. O advogado ele vai avaliar todo aquele ato constitutivo da tua pessoa jurídica e vai verificar, essa cláusula aqui é ilegal, pode retirar ela. Isso aqui que você está colocando aqui no contrato aqui, isso aqui é abuso de autoridade, não pode. Né? E isso aqui você está ferindo sócios e pessoas que também fazem parte dessa pessoa jurídica. Tá? Então vamos lá. Os atos e contratos constitutivos de pessoa jurídica sob pena de nulidade. Olha só, então se não tiver o visto do advogado, aquele contrato vai ser nulo, tá? Só podem ser admitidos a registro. Então, ou seja, você vai registrar o contrato constitutivo, tem que ter o visto do advogado, tá bom? Tem que ser visado por advogado, tá? Senão ele vai ser nulo. Nos órgãos competentes, né, cartórios, né, juntas comerciais e tudo mais, quando visados por advogados, tá bom? Então, é basicamente isso aí o que o parágrafo segundo quer dizer. Vamos lá. É vedada, parágrafo segundo, né? É vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade, tá? Pessoal, qual é o objetivo da vedação de divulgação conjunta da advocacia com outra atividade? Qual que é o objetivo?
Vocês conseguem imaginar qual que seria o objetivo desse parágrafo terceiro? Pessoal, isso aí serve para evitar a mercantilização da profissão e preservar também a independência técnica e ética do advogado. Tá? Então imagina a seguinte situação, imagina assim, sua mulher, ela é, por exemplo, contadora, né? Imagina, você é advogado, sua mulher é contadora. E aí você resolve abrir uma pessoa jurídica, você abre uma empresa lá no escritório. Só que junto lá no marketing do marketing da sua atividade. Então, por exemplo, já viu quando você vê um escritório, tem lá o nome do advogado, aí fala o que o advogado faz, né? Ele atua na área civil, na área penal, na área previdenciária, na área tributária. Só que aí, quando tá lá o nome lá seu, né? Por exemplo, vamos supor que seu nome por exemplo, vou usar eu como exemplo. Advogado Ari Vilela Freire e tal. Serviço de advocacia na área tal. Só que junto com isso, com a divulgação da advocacia, eu coloco também o serviço da minha mulher também. Por exemplo, minha mulher é corretora, vamos supor que ela é corretora. Eu coloco lá, corretoria e advocacia. Silva Vilela, por exemplo, da minha mulher é Silva, eu sou Vilela. E aí, como é que faz? Isso é proibido, tá? Porque eu estou divulgando o serviço de advocacia junto com outra atividade. Não pode, tá bom? Não pode, é vedado, beleza? Pessoal, basicamente isso aí, tá? Como eu falei pra vocês, vai ser um artigo por dia. Amanhã eu vou estar colocando outro artigo aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Vamos para algumas atividades que eu separei aqui pra gente, beleza? Espero que vocês gostem. Essas atividades, tá lembrando? Essas atividades, elas são focadas naquilo que a gente acabou de estudar, beleza? Sem pegadinha, sem nada. Coisa bem simples. Bora lá. Bora lá então, galera. Questão número 1, tá? Vamos lá, questão assim, bem estilo OAB mesmo, tá bom? Bora lá, questão número 1. João, bacharel em Direito, não inscrito na OAB, decide ajuizar ação de cobrança em nome próprio, sem advogado, perante a justiça comum. Lembrando, não é justiça, não é juizado especial, é justiça comum, tá bom? Assinale a alternativa correta. Letra A. É permitido, pois o direito de ação é livre, tá? Pessoal, o direito de ação é livre, tá? Mas ele existem meu gato tá me atrapalhando aqui, desce. Meu gato me atrapalhando aqui. Existem situações em que é permitido, tá? O direito de ação é livre, tá? Mas existem exceções, existem limites, tá bom? Então a letra A não é, tá? A letra A ela já tá fora aqui pra gente, tá errada. Letra B, é permitido apenas se o valor da causa for baixo. Nada a ver, pessoal, nada a ver, em momento algum fala isso. Letra C, não é permitido, pois a postulação em órgão do Poder Judiciário é atividade privativa de advocacia. Opa, essa questão que tá parecendo que é nossa, hein? Letra D, é permitido apenas com autorização judicial. Nada a ver. Questão errada, tá? Ou seja, a alternativa correta é a letra C. Bora marcar aqui, tá bom? Vamos para o próximo. Próxima questão. Questão 2. Maria comparece sozinha ao juizado especial civil para propor ação de até 20 salários mínimos. Lembra aquilo que eu te falei? Maria comparece sozinha ao juizado especial civil para propor ação de até 20 salários mínimos. Lembra aquilo que eu te falei? Se a sua causa ela vai até 20 salários mínimos, você sozinho pode propor ação? Pode, porque nessa situação você não tem obrigação de contratar um advogado. Você pode contratar um advogado? Pode. Se você quiser, você pode. É até aconselhável, é melhor você fazer isso, né? Porque o advogado ele tem experiência, ele tem um conhecimento técnico jurídico adequado para a sua situação, tá bom? Então nessa situação você pode contratar um advogado? Pode, mas você é obrigado a contratar um advogado? Não, tá, pessoal? Bora lá. Assinar a alternativa correta. Letra A. Deixa eu ativar aqui minha canetinha aqui. É obrigatória a presença de advogado em qualquer valor. Errado. Acabei de explicar aqui, tá, galera? Essa questão que tá errada, tá? Letra B. É facultativa a presença de advogado nesse caso. Olha só, facultativa, tá? Facultativa. Letra C. Essa aqui é nossa alternativa. Já achamos nossa alternativa já. Mas vamos detalhar as outras questões aqui, as outras situações pra gente achar os erros. É vedada a atuação sem advogado em juizado especial. Muito amplo isso aqui. Tá? Juizados especiais, tá? É vedada a atuação sem advogado. Em juizados especiais de até 20 salários mínimos. Se ele fala 20 salários mínimos, beleza, mas não, tá? Ele foi muito amplo aqui, tá? Tá errado.
Só pode atuar sem advogado se for bacharel em direito. Nada a ver. Qualquer pessoa pode atuar sem advogado se a sua causa for no juizado especial e for de até 20 salários mínimos. Lembrando, tá, pessoal? Que fique bem claro isso, tá bom? Aqui achamos nossa questão. Letra B. Deixa eu ver no vermelhinho. Bora lá. Caramba, saiu. Não tem problema. Questão número 3. Um advogado regularmente inscrito na OAB decide atuar apenas em processos administrativos, nunca ingressando em juízo. O advogado pode? Pode, tá, pessoal? Ele pode, ele é inscrito na OAB, tá? Ele é advogado. Ele pode também atuar em processo administrativo? Pode. Isso aí é atuação extrajudicial, tá? Bora lá, vamos entender melhor aqui. Deixa eu ligar minha caneta aqui. Assinale a alternativa correta. Ele não exerce atividade privativa da advocacia, tá? Exerce sim, nessa situação ele está exercendo, tá? Tanto em juízo, tanto administrativo, tá? Ele também pode atuar no administrativo, tá? É atividade privativa sim do advogado, tá? Essa questão aqui tá errada. Letra B. Ele exerce atividade privativa apenas se atuar no judiciário. Errado também, tá? Não só no judiciário, mas também fora também do judiciário. Pode ser no administrativo também. Letra C. A postulação ao judiciário é uma das atividades privativas, mas não a única. A postulação ao judiciário é uma das atividades privativas, mas não a única, certo? Tá? É uma atividade privativa, mas não é a única, tá? Por quê? Porque a postulação ao judiciário, ela é atividade privativa, sim, mas ela não é a única. Ou seja, você também pode atuar em processos administrativos. Pode também, tá? Como, por exemplo, em situações de assessoria, por exemplo. Você pode ser um assessor e atuar em situações de processo administrativo também, tá bom? Então aqui é a letra C, tá? A nossa resposta, mas vamos para a letra D. Ele está impedido de advogar fora do judiciário. Não, tá errado, tá? Então aqui, ó, letra C. Tá, letra C. Nossa, tá horrível aqui a minha caneta aqui, porque eu não tô usando canetinha aqui, pessoal. É só... Deixa eu acabei riscando aqui, merda. Aqui, vamos lá. Questão número 4. Carlos, sem inscrição na OAB. Opa, ele não é advogado, tá? Esse camarada aqui não é advogado, tá? Sem inscrição na OAB. Atua como representante de terceiros em diversas ações judiciais, mediante remuneração. Pessoal, o cara não é advogado. Atividade privativa de advogado, acompanhar em ações judiciais, administrativas, é atividade privativa de advogado. O cara é advogado? Não é. Quem é o advogado? É a pessoa inscrita na OAB, o cara que estudou, fez o curso de Direito, se formou, se tornou bacharel, fez o exame da ordem e ele tem a carteirinha de advogado. Tá bom? Esse é o cara que tem advogado, esse é o cara que é advogado, tá? Pera lá. Peraí, fiz errado aqui. Tá sem inscrição, bosta. Sem inscrição de remuneração. Tá? Então o cara tá recebendo, tá? Não é advogado, ele tá atuando como advogado, mas ele não é advogado, ele tá recebendo ainda. Olha só a cagada. A alternativa correta, que é a alternativa correta. Deixa eu colocar bem aqui, pra gente não confundir. Bora lá. A conduta é válida se houver contrato. Não, a conduta é inválida com contrato, sem contrato, porque esse camarada não é advogado, tá? B, a conduta é válida se o cliente autorizar. Tá errado também, não existe isso aqui não, tá, galera? Letra C, a atividade é privativa da advocacia e está sendo exercida irregularmente. Tá aqui nossa questão, tá bom? Por que ela está sendo exercida de forma irregular? Porque ele não é inscrito na OAB, ele não é advogado, tá bom? Ele pode ter o conhecimento jurídico, mas ele não é advogado, tá, pessoal? Essa atividade aí de acompanhar a ação judicial, ação administrativa, né, a atividade de assessoria, né, de direção jurídica, de consultoria, né, postular a órgão do Poder Judiciário, juizados especiais, né, em situações dos juizados especiais também. Como eu falei para vocês, existe aquela exceção, né, mas o juizado especial também é atividade privativa do advogado, tá bom? Nessa situação aqui, é permitido se ele tiver formação em direito. Também não, tá errado, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu só tirar aqui. Tá errado também. Então, a atividade é privativa da advocacia e está sendo exercida de forma irregular, porque ele não é advogado. Simples assim, tá? Ok, bora lá. O gabarito. Pessoal, olha o gabarito aí, ó. Letra C, B, C, 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 tá? Vamos agora para as próximas questões. Pedro, bacharel em Direito, tá? Vamos marcar aqui. Pedro, bacharel em Direito,
Sem inscrição na OAB, pessoal, esse cara é advogado? Não, porque ele não tem inscrição na OAB, ele só é bacharel em Direito. Começa a prestar consultoria. Consultoria é o quê? Atividade privativa de advogado. O que é advogado inscrito na OAB? Consultoria, assessoria e direção jurídica. Atividades privativas de advocacia. Então, Pedro Bacharel em Direito, sem inscrição na OAB, começa a prestar consultoria jurídica online, cobrando por orientações legais a cliente. O cara tá cobrando ainda, é ousado demais. Ok, letra A. É permitido, pois não envolve atuação em juízo. Não é permitido, meu camarada. Não é permitido. Esse camarada não é advogado, tá? Letra B. É permitido se houver contrato entre as partes. Mesmo tendo contrato, mesmo autorizando, não importa, verbalmente, não importa, tá? Ele não é advogado. Tá? Letra C. Não é permitido, pois consultoria jurídica, olha só, é atividade privativa da advocacia. Achamos nossa questão. Tá? Mas vamos achar que o erro da letra D. É permitido desde que o valor cobrado seja baixo. Errado também. Tá? Então, deixa eu marcar aqui com a minha canetinha aqui. Letra correta, letra C. Beleza? Bora lá. Questão número 2. Questão número 2. Uma empresa contrata um administrador. Pessoal, administrador é advogado? Não, administrador. Então esse camarada ele fez o curso de administração, tá? Sem formação jurídica, para exercer a direção do setor jurídico. Olha só, setor jurídico, ou seja, direção do setor jurídico. Direção do setor jurídico é o que, pessoal? Atividade privativa de advogado. Não só direção, mas também consultoria, assessoria e direção jurídica. Condenando advogados e tomando decisões legais estratégicas. Ok, bora lá. Opa, acabei riscando aqui. Letra A. É permitido, pois se trata de função administrativa. Tá? Errado. Opa, de azul não. Errado, a questão tá errada, tá? Ele tá atuando ali como advogado. Tá? Errado. É permitido, se houver advogados subordinados. Errado também, nada a ver. Letra C. Não é permitido, pois a direção jurídica é atividade privativa de advocacia. Tá? Letra C. Achamos nossa resposta. Mas vamos ver o erro da letra D. É permitido desde que não haja atuação em processos judiciais. Processo judicial, processo administrativo, atividade privativa de advogado, tá bom? A letra D também tá errada, nada a ver, tá bom? Tá errado. Ok, vamos para a questão número 3. Número 3. Aqui. Ana, estudante de Direito, auxilia um advogado na elaboração de pareceres jurídicos. Tá? Ela é estudante de Direito, ela não é advogada. E pesquisas sob supervisão. Tá? Supervisão. Vamos lá. Assinatura correta. Letra A. A atividade é ilícita, pois é privativa do advogado. Tá? Errado, pessoal. Tá? Errado. O estudante de Direito, ele também ele auxilia, aqui a questão está falando que ele está auxiliando o advogado na elaboração de pareceres, tá? Se a gente estivesse falando se a gente tivesse estudado a parte de estágio, né, a gente poderia falar um pouco sobre a situação, mas nesse caso aqui, ela é uma estudante de Direito, ela auxilia o advogado na elaboração de pareceres jurídicos e pesquisa sob supervisão, tá? Nesse caso aqui a gente está procurando a atividade privativa de advogado, tá bom? Atividade privativa de advogado. Letra B. É permitida desde que sob supervisão e sem atuação autônoma. Tá? É permitida desde que sob supervisão e sem atuação autônoma. Tá certo, tá, pessoal? Por quê? Porque ela não está atuando sozinha como advogada. Ela está auxiliando o advogado sobre a supervisão dele. Tá? Depois, sobre essa situação aqui, mais pra frente, a gente vai estar entrando nesse assunto aí. Tá bom? Mas por enquanto, vamos ficar só nisso aqui mesmo. Tá bom? Mais pra frente vai estar falando aí sobre a supervisão, né? De como é que o estagiário pode estar auxiliando o advogado, tá bom? É porque aqui a questão ela faltou alguns detalhes aqui, tá? Mas a ideia é essa. É permitido desde que sob supervisão e sem atuação autônoma, tá certinho, tá? É permitido sim, tá bom? É permitido, você tem que ter a supervisão do advogado. Letra C. É permitida mesmo sem supervisão. Errado, tem que ter supervisão do advogado. Só seria permitido se Ana já fosse bacharel em Direito, nada a ver. Ela pode ter acabado de fazer o curso, ela pode auxiliar ele de forma jurídica, né, obviamente sob a supervisão do advogado? Sim, tá? Então essa letra D está errada. Tá? Vamos agora para esse número 4. Tá.
Carlos, sem inscrição na OAB. Ou seja, ele não é advogado. Presta assessoria jurídica. Assessoria jurídica é o quê, pessoal? Atividade privativa de advogado. Não só assessoria, mas consultoria, assessoria e direção jurídica. A empresas, elaborando contratos e orientando juridicamente, mediante remuneração. Tá? Então esse safado também está ganhando dinheiro aí de forma legal. Assinale a alternativa correta. Letra A. A atividade é válida por não envolver o judiciário. Mesmo que não envolvesse o judiciário, ela está errada, porque ele não é advogado. Letra B. A atividade é válida se houver autorização da empresa, mesmo com autorização. Tá errado também, ele não é advogado. Não importa o que aconteça, pessoal, ele não é advogado. Letra C. A atividade é privativa da advocacia e está sendo exercida de forma irregular. Tá? Achamos nossa questão, mas vamos achar aqui o erro da letra D. É permitido se ele tiver experiência prática, mesmo com experiência, mesmo com conhecimento. Ele não pode exercer atividade de assessoria jurídica. Lembrando, pessoal, o que é assessoria jurídica? Vocês lembram? Assessoria jurídica é quando a pessoa ela tem um acompanhamento contínuo, um acompanhamento permanente com aquela empresa, com aquele sócio, com aquele órgão, com aquela instituição, não importa, tá? Ele tem um acompanhamento contínuo, e não é só uma opinião não é só a opinião do advogado. Tá? Ele também vai elaborar contratos, ele vai orientar juridicamente, mas de forma contínua. Isso é assessoria, tá? Diferente da consultoria, que é apenas uma consulta jurídica. É coisa rápida, é imediata, é passageira, tá? E direção jurídica é aquilo que eu falei para vocês, né? A pessoa está liderando o setor jurídico de uma empresa, instituição e assim vai, tá? Então, letra C é a nossa questão. Tô achando estranho aqui, só letra D, C, só letra B, C, B, C. Deixa eu ver se vai. Tá, CCBC, tá? Batemos o gabarito. Questão número 1. Ai, minhas costas. João, leigo, sem formação jurídica, tá? Então vamos lá, vamos pegar os detalhes. Tá? O cara é leigo, sem formação jurídica, né? Não é advogado. Impetra habeas corpus. Opa! Impetra habeas corpus. Em favor de seu amigo preso, tá? Perante tribunal competente. Assim, pessoal, a situação aqui. Essa situação aqui de impetração de habeas corpus, ela é muito peculiar, tá? Porque esse é o amigo preso. Obviamente que eu não vou entrar muito nesse assunto, mas, né, não seria assim tão simples. Ah, eu vou impetrar habeas corpus, o cara vai ser liberado. Não, às vezes o cara foi preso de forma justa, tá? Mas nessa situação aqui é só pra gente poder entender a ideia das questões, dos artigos que a gente estudou, tá bom? Impetra habeas corpus em favor de seu amigo preso perante tribunal competente. Assinale a alternativa correta. Letra A. A medida é inválida, pois apenas o advogado pode impetrar habeas corpus. Não, pessoal. A impetração de habeas corpus, ela não é atividade privativa de advogado. De novo, habeas corpus não é atividade privativa de advogado. Ou seja, só advogado pode fazer isso. Não, qualquer pessoa pode fazer isso. Tá? Qualquer pessoa, ou seja, essa questão está errada, porque está falando que a medida é inválida, pois apenas advogado pode impetrar habeas corpus. Não, a medida ela é válida, porque qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus. Então essa questão está errada, tá? Letra B, a medida é válida, ok? Pois a impetração de habeas corpus não é atividade privativa de advogado, de advocacia, tá? É aqui nosso gabarito, tá? Nosso gabarito é a letra B, mas vamos achar o erro agora das outras alternativas, tá? Letra C. A medida só seria válida se João fosse bacharel em direito. Nada a ver. A medida depende de autorização judicial prévia. Nada a ver também. Não existe esse negócio não. Beleza? É isso, pessoal. Letra B de bola, tá? Questão 2. Acerca da impetração de habeas corpus, à luz do Estatuto da OAB, assinale a alternativa correta. Letra A. Trata-se de atividade privativa da advocacia, quando realizada em tribunais superiores. Tá, vamos lá. Eu falei o que aqui? Eu falei o que aqui mesmo? Peraí, deixa eu ver aqui. Falta ainda mais um material, né? Ah, não, tem um monte de material ainda. Não, peraí, tem um monte de material. Eu tô confundindo aqui. Cadê? Peraí, pessoal, eu me confundi aqui um pouquinho. Eu achei que eu tinha pulado uma atividade, mas não pulei não, né? Não, tá certo, é isso aqui mesmo. Eu não pulei uma atividade, tá? Vamos lá, questão número 1. João, leigo, sem formação jurídica, impetra habeas corpus. Ah, não, isso aqui a gente acabou de fazer. Eu falando pra vocês que eu tô confundindo aqui, ó. Isso aqui a gente acabou de fazer, né? Letra B, né? Que foi, né? A medida é válida para impetração de corpus. É, esse aqui mesmo. Ó, eu tô confundindo.
tá? Desculpa aí, galera. Questão número 2. Acerca da impetração de habeas corpus, à luz do Estatuto da OAB, a alternativa correta. Então vamos lá, ele quer a correta, não quer a errada. A. Trata-se de atividade privativa da advocacia quando realizada em tribunais superiores. Não, tá? Em qualquer tribunal, tá, pessoal? Em qualquer tribunal. Tem esse negócio de tribunal superior também não. Tá bom? A não ser recurso. Só que eu não vou entrar muito nesse tema, para não aprofundar muito a aula. A ideia aqui é coisa básica. Habeas corpus inicial pode, mas quando se trata de recurso em tribunais superiores e tudo mais, aí não, aí já é outra situação, aí precisa sim de um advogado, tá? É porque quando o Código de Ética traz a questão do habeas corpus, ele não especifica tanto, ele não se aprofunda tanto no tema, tá? Porque não é a ideia central, tá? Mas essa questão que tá errada, ó, trata-se de atividade privativa de advocacia quando realizada em tribunais superiores, tá? Não, tá? Não, também pode. Eu vou impetrar habeas corpus lá no STF. Eu posso fazer isso. Uma pessoa leiga pode fazer isso? Pode. Tá? Porque envolve a sua liberdade de ir, de vir e de permanecer. Tá? Então não precisa de advogado não. Tá? É uma situação extrema de liberdade. Então, até porque é um direito constitucional. Então, eu vou ficar dependendo de parecer de conhecimento técnico, jurídico de advogado, não precisa, tá? Por isso que a ideia do legislador, ao criar esse remédio constitucional, é focado essencialmente na liberdade da pessoa, tá? Às vezes a pessoa está num risco de vida ou morte ali, o cara não pode sair ali porque a pessoa está restringindo sua liberdade. Poxa, o cara pode fazer habeas corpus. E de alguma forma ele vai mandar esse habeas corpus, não sei como, entendeu? Aí já vai de caso para caso, tá bom? Bora lá, focando. B. Não constitui atividade privativa da advocacia, podendo ser exercida por qualquer pessoa, tá? Tá aqui, pessoal, nossa alternativa, letra B, tá bom? Mas vamos lá. Tá. Vamos achar o erro das outras questões. Só pode ser realizada por advogado quando houver complexidade jurídica. Não, qualquer pessoa pode atuar no habeas corpus. D. É permitido apenas ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Nada a ver. Errado também. Tá? Ou seja, a alternativa letra B de bola. Vamos para a questão número 3. Deixar aqui ajeitadinho aqui pra gente. Vamos lá. Maria, estudante de Direito, não é advogada, tá? Só estudante. Decide impetrar habeas corpus. Pessoal, lembrando, habeas corpus quem pode impetrar? Qualquer pessoa, tá? Em causa própria, também, pode também, tá? Alegando constrangimento legal à sua liberdade de locomoção. Beleza. Assinale a alternativa correta. A medida é inválida por ausência de inscrição na OAB. Não, habeas corpus qualquer pessoa pode impetrar. Letra B. A medida é válida apenas se assistida por advogado. Não, tá errado também. Letra C. A medida é válida, pois o habeas corpus não exige capacidade postulatória privativa. É essa aqui a nossa questão, tá bom? Como eu falei para vocês, habeas corpus não é um documento formal, tá, pessoal? Pode ser feito de qualquer forma, porque você está passando por um constrangimento na sua liberdade de locomoção, de ir, de vir, de permanecer. Tá? Então não há obrigação de você ter que contratar um advogado, falar com o advogado, ele fazer todo um parecer técnico jurídico para poder acionar o judiciário porque você, entendeu? Não, a ideia da habeas corpus não é essa, tá? Não é essa, é uma coisa imediata, uma coisa urgente, tá bom? Letra D, a medida é vedada a estudantes de direito, nada a ver, tá? Nada a ver essa questão aqui, tá errado, tá? Letra C, o nosso gabarito. Questão 4. Deixa eu acionar aqui, beleza. Sobre a natureza jurídica da impetração de habeas corpus no ordenamento brasileiro, assinale a alternativa correta. Bora lá. É considerada atividade privativa da advocacia em primeira instância. É considerada atividade privativa da advocacia em primeira instância. Não vai ver. Privativa, não vai ver. Tá. Letra B. Não é considerada atividade privativa da advocacia em qualquer instância ou tribunal. Achamos nosso gabarito. Tá? Mas vamos achar o erro das outras questões. Letra C. É privativa apenas quando houver matéria penal complexa. É privativa apenas quando houver matéria penal complexa. Nada a ver, pessoal. Qualquer matéria, tá? É liberdade de locomoção, tá? Letra D. É privativa apenas nos tribunais superiores. Tá errado também. Tá errado também. Letra B de bola. Tá? Letra B de bola. Gabarito B, B, C, B. Tá? Agora vamos para essa daqui. Questão número 1. Uma sociedade empresária elabora seu contrato social sem a participação de advogado e o leva a registro na junta comercial. Pessoal, vamos lá.
tá? Aqui, essa questão, ela tá tratando aí, tá? Deixa eu lembrar aqui qual que é essa questão. Ela tá tratando aí ela tá tratando do parágrafo 2º do artigo 1º, tá? Aqui é o parágrafo 2º do artigo 1º. Vou anotar aqui para vocês. Parágrafo 2º, tá? Parágrafo 2º, beleza? Ok. Deixa eu botar minha canetinha aqui de vermelho. Beleza. Uma sociedade empresária elabora seu contrato social sem a participação de advogado e o leva a registro na junta comercial. Lembrando, pessoal, o que o parágrafo 2º fala, tá? Que ao elaborar um contrato social ou estatuto, se não houver a vistoria, a assinatura do advogado para poder fazer a análise do contrato, do ato constitutivo, do estatuto, para quê? Para ver se não tem, né, nenhuma ilegalidade, alguma cláusula abusiva, né, para ver se não tem nenhum tipo de prejuízo a sócios e terceiros do ato constitutivo da pessoa jurídica, precisa do advogado. Para isso que precisa do advogado, tá bom? Então, nesse caso aqui, a questão, ela já está nos mostrando o que vai acontecer aqui. Assinar a alternativa correta. A. O registro será válido, pois não há exigência legal de advogado. Tá errado. O registro ele é inválido porque precisa de advogado. Caso não tenha a vistoria do advogado, a assinatura do advogado, tá? Concordando com todos os termos, que tá tudo legal, o contrato vai ser nulo, vai ocorrer penalidade de nulidade, tá? Pena de nulidade. Letra B. O registro será válido. Que isso? Zico. Desculpa, pessoal. O registro será válido se todos os sócios assinarem o contrato. Não, nada a ver. Só vai ser válido se houver a assinatura do advogado. Letra C. O ato não pode ser admitido a registro sem o visto do advogado. Tá aqui, ó. Visto do advogado, pessoal. Sem o visto do advogado. Precisa do visto do advogado, tá bom? Letra D. Vamos achar o erro da letra D. O registro será válido se o valor do capital social for baixo. Nada a ver, pô. Essa questãozinha escrota. Tá? Vamos lá. Então, letra C, tá? Nosso gabarito. Questão 2. À luz do Estatuto da OAB, os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas A. Podem ser registrados independentemente do visto do advogado. Não, né? Opa. Não, né? Precisa do visto de advogado, senão nulidade. B. Exigem visto de advogado apenas quando houverem sociedades empresárias. Não. Tá, não. Independentemente de sociedades empresárias, tá? Letra C. Devem conter o visto de advogado, sob pena de nulidade. Olha que interessante, pena de nulidade, tá? Achamos nosso gabarito. Vamos achar agora o erro da letra D, tá? Só exigem visto de advogado quando houver litígio entre sócios. Também não, tá? Também não. Beleza, letra C. Questão 3, bora lá. Uma associação civil apresenta seu estatuto para registro sem a assinatura de quem? Do advogado. Assinar a alternativa correta. O registro é válido, pois associações não se submetem à exigência. Se submetem sim associações, tá? Sociedades, tá bom? Nada a ver. Letra B. O registro é inválido. Sim, ele é inválido, pois o visto de advogado é exigido para pessoas jurídicas em geral. Tá aqui nosso gabarito, tá? Mas vamos achar aqui o erro das outras questões. O registro é válido se aprovado em assembleia. Não. Só vai ser aprovado o registro quando houver visto do advogado, tá? Sob pena de nulidade. Letra D. O registro é facultativo nesse caso? Não. Também não. Não é facultativo, tá? É obrigatório. Caso não tenha, nulidade. Questão B, né? Letra B, né? Tá inválido. Letra B, Sobre a exigência de visto de advogado em atos constitutivos de pessoa jurídica, a alternativa correta. Então ele quer a correta. Bora lá. Caramba. Peraí. Pronto. Tá meio...
Letra A. Trata-se de formalidade facultativa. Formalidade facultativa. Deixa eu arrumar aqui. Trata-se de formalidade facultativa. Porra, eu tô confundindo de novo aqui, cara. Ah, tá certo aí. Vamos lá. Trata-se de formalidade facultativa. Não, pessoal, tá? Não. B. A ausência de visto não interfere no registro. Interfere sim. Letra C. É requisito para admissão a registro nos órgãos competentes. Letra C. Tá? É um requisito sim, porque nulidade do ato constitutivo, tá? Do contrato constitutivo, do estatuto. Tá? Letra D. Aplica-se apenas às sociedades anônimas. Não, em geral, pessoal. Em geral. Tá? Não é só para sociedades anônimas. Em geral. Gabarito letra C. Pessoal, CCBC, gabarito, beleza? Questão número 1. Bora lá. Um advogado decide divulgar seus serviços jurídicos em conjunto com serviços de consultoria empresarial. O advogado decide divulgar seus serviços jurídicos... parágrafo 3º, tá? Aqui está falando agora do parágrafo 3º. Um advogado decide divulgar seus serviços jurídicos em conjunto com serviços de consultoria empresarial. Ou seja, o cara vai divulgar o serviço dele como advogado, o serviço jurídico dele como advogado, junto com uma empresa que faz consultoria empresarial. Tá? Não pode. Esse tipo de divulgação é vedado. Oferecendo pacote completo, ou seja, o cara vai, além de prestar serviço jurídico, ele também vai fazer consultoria empresarial. Tá errado, tá? É vedado isso aí. Bora lá. Letra A. A conduta é permitida? Não. Não é permitida. Desde que os serviços sejam lícitos, não é permitido. Tá erradíssima essa questão. Tá, letra B. A conduta é vedada, certo? Pois não se admite divulgação de advocacia com outra atividade. Exatamente, letra da lei isso aqui, tá, pessoal? Letra B. Show de bola. Tá? A conduta é permitida se houver transparência ao consumidor. Não precisa. Letra D. A conduta é permitida quando não houver cobrança conjunta. Também não, nada a ver, tá, pessoal? Tá? Então, pessoal, a atuação aí, ó, tá? Divulgar serviço jurídico com outros serviços empresariais, de contador, de serviços de beleza, de automóveis, não pode, tá? É só marketing de serviço jurídico você pode fazer. Você é advogado? Ah, mas minha mulher também é consultora da Jequiti. Eu vou colocar aqui junto com o marketing meu aqui, com o serviço jurídico junto com o serviço de Jequiti. Não pode, tá? Não pode. Tá errado, é vedado isso aí, tá? Letra B, nosso gabarito. Questão número 2. Sobre a publicidade na advocacia. Assinado nativa correta. Correta. Letra A. É vedada a divulgação da advocacia em conjunto com qualquer outra atividade. De cara já chama nosso gabarito aqui, pessoal, ó. De cara, tá? Certinho. É o que exatamente o parágrafo 3º diz. Mas vamos achar o erro das outras questões? É permitida a divulgação conjunta. Não é. Desde que uma das atividades seja jurídica. Não é. Tá? Não é permitida a atividade conjunta. Letra C. É permitida a divulgação conjunta desde que sem fins lucrativos. Com fim lucrativo, sem fim lucrativo não pode. É obrigatória a separação apenas em meios digital, físico, o que for. Não é permitido. É vedado. Tá? Letra A. Vamos para a questão número 3. 3. Vamos lá. Vou pegar minha caneta aqui. Um advogado também atua como corretor de imóveis e divulga, em um único anúncio, serviços jurídicos e de intermediação imobiliária. Olha só, o tanto de serviço que o cara colocou junto com a divulgação do setor do serviço jurídico dele. Olha que parada doida. Assinado nativa correta. Então ele quer a correta, tá? A conduta é válida por se tratar de atividades compatíveis. Não, pessoal, tá? Pode ser compatível, pode ser incompatível, não pode, tá? Divulgar de forma conjunta. Letra B. A conduta é válida se houver inscrição em ambos os conselhos profissionais. Não, pode ser. O cara pode ser formado em engenharia, advocacia, impor, o cara pode ser a porra toda, não pode divulgar, tá? Não sei as outras profissões, mas advogado não pode, tá? Letra C. A conduta é vedada. Opa, a conduta é vedada. Eu acho que é essa aqui, hein? Nossa questão. Vedada. Pois há divulgação conjunta de atividades distintas. Exatamente, tá? Letra C. Por que letra C? Porque a letra C está falando que a atividade conjunta com a advocacia é vedado, tá? Letra D.
a conduta é válida desde que os serviços sejam prestados separadamente. Pode ser separadamente, pode ser conjuntamente, tá errado, não pode. Tá? Então, gabarito aí, letra C. Questão 4. Última questão, pessoal. Bora lá, vamos acertar. Bora fechar com chave de ouro. Acerca da vedação de divulgação da advocacia com outra atividade. Pessoal, o que tá falando aqui é a marketing, tá? Para quem não entendeu ainda, é marketing. Então eu vou fazer lá o marketing do meu consultório jurídico. Eu coloco lá na placa, grandão lá, consultório jurídico de serviços jurídicos e mobilidade urbana. E serviço de automobilístico. Não pode, tá? Só tem que estar na placa só a divulgação do seu serviço jurídico. Não pode ter outra divulgação também de conjunto, tá? É isso que quer dizer, pra quem não ligou ainda, mas acho que o pessoal já tá ligado. Mas enfim, bora lá. Mania minha, ficar toda hora batendo na tecla da mesma coisa, mas isso é importante, tá? É importante você sempre estar lembrando o conceito, lembrando o que significa para ficar na cabeça, tá? Bora lá. Letra A. A vedação se aplica apenas às sociedades de advogados. Não, pessoal. Não, o cara pode ser só ele sozinho, não precisa de sociedade de advogado não, tá bom? Letra B. A vedação não se aplica a profissionais liberais. Não. A vedação é relativa, podendo ser afastada com autorização da OAB, não é relativa, ela é absoluta, não pode, pronto, tá? Letra D, a vedação é absoluta, olha aqui, ó, olha que linda essa questão, cara. É absoluta, não admitindo divulgação conjunta com outra atividade. Aqui, letra D, velho. É absoluto, não é relativa, vamos relativar essa, não precisa de autorização, não tem que requisito, nada. Não pode divulgar junto com outra atividade. Tá? Não pode, é absoluta. Não admitindo divulgação conjunta com outra atividade. Letra D, tá? Pessoal, é isso aí, tá? Deixa eu mostrar aqui o gabarito. B, A, C, D. Pessoal, é isso aí, tá? Batemos aí todas as questões, tá? Estudamos aí sobre o artigo 1º. É um vídeo de 1 hora aí, mas quem quiser assistir é interessante, tá bom? Pessoal, é isso aí. Forte abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Fui, falou!